amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Dai Vieira do blog Crescendo aos Poucos. Então vão lá conhecer o meu blog. Gente, hoje eu vou falar sobre papo sério. É um assunto sério, um assunto que deve ser falado e um assunto que algumas pessoas ainda têm receio de falar. Mas eu fiz uma enquete lá no Instagram e aí vocês escolheram. Eu pedi pra vocês escolherem se vocês queriam que eu falasse sobre ansiedade ou sobre bullying. E o tema ansiedade venceu, então dessa vez o vídeo que eu vou falar sobre hoje vai ser sobre ansiedade, especificamente crise de ansiedade, que muitas pessoas vêm passando por isso, e aí eu queria falar um pouco sobre esse assunto. Lembrando que eu não sou profissional, não sou psicóloga, na verdade eu já passei por isso, já passei por algumas crises de ansiedade, sofro de ansiedade ainda, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências e algumas coisas que eu sei sobre o assunto. Então, se vocês querem continuar a assistir esse vídeo, vem comigo. Então, gente, eu queria fazer algumas perguntinhas pra vocês. Eu queria saber se você já teve crise de ansiedade, se você já teve alguma crise de ansiedade. Se você sofre com ansiedade e também como é que você se sente quando você passa por essas situações. Então, assim, antes de começar a falar sobre ansiedade, a gente precisa saber o que é ansiedade. Eu procurei algumas definições na internet. Uma definição que eu achei que basicamente define o que é ansiedade é o seguinte, que diz que ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado por uma situação desagradável ou perigosa. Então, tipo assim, a pessoa antecipa aquela situação, ela acha que vai passar por uma situação desagradável e isso causa medo, entendeu? Antes de você passar por aquilo, você sente medo por isso. A ansiedade, ela é algo natural do ser humano. Ela é uma coisa considerada normal. Porém, você precisa prestar atenção se você costuma sentir sintomas que tipo atrapalham a sua vida, sintomas desagradáveis e que são constantes. Então é preciso prestar atenção, procurar um profissional para saber se você está sofrendo com crises de ansiedade ou algo do tipo. Por exemplo, se você costuma sentir tontura ou até mesmo desmaiar em algumas situações, quando passa por algumas situações, se você costuma sentir enjoos ou dor de barriga, ou se você costuma também sentir falta de ar e ofegante diante de algumas situações que você acha que está prestes a acontecer. Então, se você sente alguns desses sintomas, é necessário procurar um profissional. Esses são os sintomas físicos, mas também tem os sintomas psicológicos. Por exemplo, nervosismo, preocupações constantes. Se você também sente que algo de ruim vai acontecer, e isso te causa medo, te causa aflição. Então, esses tipos de situações, que são situações psicológicas, são sintomas de ansiedade. E são sintomas esses sintomas eles podem causar crises de ansiedade. Outro sintoma também que as pessoas reclamam muito é a insônia. Tem muita gente que tem dificuldade de dormir e tem irritabilidade ao dormir. Então, são sintomas da crise da ansiedade. Então, se você sofre constantemente com esses sintomas, é bom procurar um profissional para saber se realmente você sofre com crises de ansiedade. Já tive algumas crises de ansiedade, já tive algumas crises bem graves de ansiedade, principalmente no período do ensino médio, que era um período que eu sofria bullying, foi quando eu comecei a ter essas crises de ansiedade. Então, assim, eu sentia muita falta de ar, eu chorava, eu não conseguia parar de chorar, e eram situações tipo assim, em que eu tinha aflição, tinha medo de que algo acontecesse, porque eu já estava numa situação de que eu estava sofrendo muito bullying. Quem lê o meu blog, eu sempre falo sobre isso lá no blog. Quem lê o meu blog sabe tudo sobre minha vida, praticamente. Então, eram situações que eu me sentia muito mal, então eu comecei a sentir muito medo com isso. Então, eu ficava muito ansiosa, por exemplo. Eu sofria bullying na escola, então, antes de ir pra escola, eu tinha alguns sintomas que eu não sabia na época que eram sintomas de crise de ansiedade. Mas eu tinha, por exemplo, quem tem crise de ansiedade, a pessoa costuma balançar muito pernas e braços, roer unha, esse tipo de coisa. Eu não roía unha, mas eu balançava muito as minhas pernas. E toda vez que eu ficava
muito nervosa, eu balançava muito as pernas. Então, tipo, isso é um sintoma de crise de ansiedade que a gente não sabe, muita gente não sabe. E muita gente faz, acha que é mania, mas não é mania. Pode sim ser um sintoma de crise. É bom, por isso que eu falo que é sempre bom procurar um especialista pra te informar, pra te diagnosticar. Então tinha algumas coisas que eu passava, mas as minhas crises graves foram piores, porque vieram muitos sintomas de uma vez só. E aquilo me deixava muito, muito mal. E aí foi quando teve a necessidade de procurar um especialista, porque basicamente eu já não sabia o que estava acontecendo comigo. E foi necessário. Eu não gosto muito de falar sobre esse assunto, mas visto que muitas outras pessoas sofrem com isso, e tipo, eu superei o bullying, eu consigo lidar com a minha ansiedade. Então, visto que essas coisas aconteceram, eu preciso compartilhar para dizer para pessoas que estão passando por esses momentos que você não está sozinha, que você pode procurar ajuda e que isso passa, porque passou pra mim, eu sei que se você está passando por isso nesse momento, vai passar também. Então, assim, quando eu fiz terapia, era maravilhoso, porque eu aprendi exercícios de respiração, tinha também a parte da massoterapia, que são massagens relaxantes, que faz o seu corpo relaxar e, tipo, te ajuda a controlar a ansiedade. Os exercícios de respiração são os mais recomendados, é muito importante e, tipo, alivia bastante. Eu descobri que respirar alivia muito o nervosismo. E também passei pelo psicólogo logo depois que eu passei pela terapia, acabei a terapia, passei pelo psicólogo. E foi pouco tempo, mas foram conversas que, tipo, me ajudaram e que, graças a Deus, eu tive apoio de pessoas próximas, apoio da minha mãe, apoio de algumas pessoas próximas. E também o blog me ajudou muito. Então, tipo assim, se você sofre com ansiedade, é bom você procurar fazer algo que você gosta. Por exemplo, na época eu gostava muito de escrever, então eu comecei a escrever muito, escrever sobre o que eu sentia. Algumas coisas eu nunca postei, algumas coisas eu nunca vou postar. E algumas coisas eu postei lá no blog. Então, tipo, no início o blog me ajudou muito com essa coisa de crise de ansiedade, a controlar. Porque eu conseguia, através da escrita, escrevia. Então, tipo, isso acabava colocando pra fora, aquilo me relaxava. Então, eu acho que você precisa colocar os seus problemas pra fora, conversar com alguém, porque isso resolve. Então, procura um especialista, alguém que vai te dizer o que você tem, porque às vezes você pensa que é crise de ansiedade, mas não é. A gente muitas vezes confunde muito os sintomas, porque tem sintomas de depressão, sintomas de ansiedade. Alguns sintomas geralmente são os mesmos sintomas, então a gente fica um pouco confuso com isso, mas um especialista ele vai te diagnosticar com o que você tem. Então, independente se você está se sentindo assim, procura alguém que ele vai te dizer o que tem. Não precisei utilizar remédios, graças a Deus. Então, tipo assim, não precisei de remédios. Porque assim, quando eu descobri, meio que foi, eu consegui descobrir a tempo. Então, eu já não precisei ser medicada. Tanto a terapia quanto as consultas do psicólogo resolveram. Então, foi ótimo, assim, porque não precisei ficar dependente de remédio. Mas não é o caso de todas as pessoas. Tem pessoas que sofrem com crise de ansiedade e que precisam sim tomar remédios. São casos mais graves, então é necessário procurar um especialista por isso, porque ele vai te passar o tratamento adequado. Então, o meu tratamento não é o mesmo tratamento que você terá, entendeu? Então, é bom procurar. Então, gente, assim, eu acho que a gente tem que falar sobre esse assunto. É considerado, sim, o mal do século. É o mal do século, porque estresse, ansiedade, esses problemas do dia a dia é considerado o mal do século, porque quem sofre com ansiedade, muitas vezes a pessoa acaba não conseguindo realizar algumas tarefas do dia a dia, não consegue se concentrar em algumas coisas, fica preocupada e aflita o tempo todo, com medo o tempo todo. E também, uma coisa que eu aconselho também é tipo você enfrentar os seus medos. Claro que você não vai de uma hora pra noite, do dia pra noite, começar a enfrentar seus medos, mas se você começar da agora, uma hora você vai conseguir. Comece aos pouquinhos. Se você tem medo de algo que vai acontecer, vai se preparando, porque uma hora você consegue enfrentar tudo isso. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, dá like no vídeo. Se vocês não gostaram, dá like também, porque o dedo não quebra. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, comentar o que você achou do vídeo, comentar assuntos que você quer que eu grave aqui, que eu vou falar. Pode meter tema aí que eu vou gravar vídeo sobre esse tema. Não se esqueça de se inscrever no canal novamente. Já falei isso, mas é necessário se inscrever
no canal e ative o sininho das notificações, assim, toda vez que eu postar vídeo, você vai ficar sabendo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!